Olá, bom dia. Eu sou o professor Nelson Canabarro, da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e apresento semanalmente aqui na plataforma do Jornal Diário dos Campos o programa DC Mais Trabalho e Renda. E adotamos uma linha de mostrar aqui opções de carreira, as possibilidades que uma formação superior, uma formação técnica permite para você. Aquilo que está pronto no mercado e aquelas alternativas que de repente você pensa, puxa vida, será que isso é para mim? E assim nós temos encontrado histórias impressionantes de pessoas que fizeram o EPG, o TFPR e outras faculdades aqui na cidade e construíram caminhos que a gente fica pensando como que isso foi acontecer. E hoje nós vamos contar mais uma história assim, porque durante muito tempo, alguns anos atrás, né, quando eu viajava fazendo trabalhos aí fora do estado, sempre encontrava nos aviões da Gol uma propaganda em cima do encosto de cabeça escrito PricewaterhouseCoopers, consultoria e auditoria. E a gente ouve bastante falar dessa sigla, PwC, quando se refere a empresas como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras, por incrível que pareça também do Oscar, né? É uma empresa que está nos bastidores garantindo a credibilidade das informações que essas empresas apresentam aos acionistas e apresentam ao mercado. E hoje nós vamos conversar aqui com uma pontagrossense, a Elise Dubiela, e ela trabalha na PwC, gente, olha que beleza. A Elise, ela é gerente de auditoria e consultoria na PwC, ela fica baseada em Curitiba, e ela é formada aqui na nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa em administração com linha de formação em comércio exterior, que é uma habilitação do curso de administração. Ela também já fez uma especialização em gestão de projetos nos Estados Unidos pela Mount St. Mary College, Nova York, bem como um MBA em inteligência de negócios pela Federal do Paraná. E ela atualmente está estudando, fazendo curso de uma segunda graduação em contabilidade, que me parece bastante pertinente aí ao que ela tem feito como profissional pela Trevisan, e o segundo MBA em Inteligência e Análise de Dados pela FIAP. Ela trabalha, né, como gerente de controles internos, SOX, que é uma legislação dos Estados Unidos, que ela vai comentar aqui, GRC, Auditoria Interna e Externa na PwC Brasil, onde iniciou sua carreira como trainee. Então, sempre que vocês virem, né, propagandas de trainee, de programas de trainee, vale a pena. Tem muitas histórias que começaram por esse caminho. Então, vamos receber aqui a Elise. Bom dia, Elise. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bom. Como que você está? Está em Curitiba? Estou aqui em Curitiba, no meu home office, É. isolada, mas trabalhando bastante. Que legal, Elise. Então, você escutou eu te apresentando aqui? Você se enxergou na minha apresentação ou não? Sim, sim, me enxerguei, É, foi até estranho ouvir, assim, porque geralmente a gente só escreve, né? e você, Não escuta as outras pessoas falando. quando os outros falam é esquisito, você pensa, nossa, é de mim que ele está Aham. falando, né? Essa É, história é minha. exatamente. Então, Elise, é assim, eu conheço você já há alguns anos, eu estava comentando aqui no início do programa, né, que antes nos bastidores aqui, que eu e você temos um ponto em comum no currículo. Nós fizemos parte da Junior Achievement. Eu Exato. fui o Advisor 01, não sei se você sabe disso. Ah, não, não sabia. Eu sou o 01. E eu e o O Jarbas Góes, que é primeiro. um engenheiro aqui da cidade, nós que Uhum. trouxemos a Junior Achievement para Ponta Grossa em 2004. Nós conhecemos em Curitiba, na FIEP, e Uhum. fomos atrás, nós conhecemos em 2013, fomos atrás, porque aquele programa era muito legal, assim, nós chegamos, te contar como é que foi isso, pra você ver como é tudo meio Sim. por acaso. E eu não sabia, e olha que eu cheguei a fazer estágio Eu na sei. GA Ponta Grossa e eu não sabia disso. Então, eu e o Jarbas, nós estávamos numa reunião na FIEP em Curitiba e eu precisei ir Uhum. ao banheiro. Uhum. E daí me indicaram uma porta e a pessoa me falou assim, ó, chegando em tal lugar, vire à direita. E era à esquerda, e eu virei à direita. E entrei numa sala onde estava tendo uma discussão de mini empresa, olha só. Entendi. Daí eu vi Que aquilo e acaso. pensei, nossa, que bacana isso, né? E fui conversar com uma Uhum. pessoa que estava lá, que era um advisor, e o que é isso? O que é isso, né? E daí o Jarbas também já conheceu e fomos atrás, precisava ter uma empresa patrocinadora. A Rodonorte era patrocinadora já da Junior Achievement nessa época. E Uhum. esses dois elementos, a gente conheceu lá em Curitiba, eu e o Jarbas, e a Rodonorte ser patrocinadora nos permitiu trazer, na época nós trouxemos o programa da quinta e sexta série, que hoje é sexto e sétimo ano, que era como é que eram os programas da sexta série, quinta série? Ah, Meu não, negócio, uma coisa assim. acho que era eu lembro Introdução ao das mundo vantagens de dos permanecer na negócios. escola, mas era a oitava série, acho É que. introdução ao mundo dos negócios, era a quinta Isso. série.
Olha só que beleza. Então a gente começou em 2004. A mini empresa começou em 2005. Então eu fui o Advisor 01. Eu ia numa escolinha lá na Edson Pietrobelli ser voluntário. E para você... E o 02, quem foi? O Sr. Wilson, aqui dono do Diário dos Campos. O 03, o Luciano Salamacho, que hoje aí é uma figura muito conhecida aí no país, né? E assim foi a nossa história, né? Tivemos o gerente do Sebrae como advisor, indo na 6ª série de uma escola estadual, lá do início da Junior Achievement. E você fez parte dessa história, né? Foi até no Nexa, né? Foi gerente do Nexa. Fui gerente do Nexa, fiz estágio na Junior Achievement, a gente fez aquelas viagens nos programas fora, né? Na Argentina, no Piauí. Muito legal. Foi uma época bem significativa da minha vida, assim. Muito legal. E Liz, onde que você estudou aqui em Ponta Grossa? A tua fundação, lá do começo, onde que você estudou? Nossa, eu estudei em muitos colégios. Eu lembro que bem no comecinho, ensino fundamental, eu estudei num colégio chamado Frederico Constantegra, que era no Sabará. Nem sei se existe esse colégio ainda. Existe. Aí eu mudei, existe, né? Sim. Aí eu mudei novamente no meio do meu ensino fundamental, não me lembro a série, para outro colégio que era Maria Antônia de Andrade, que era no bairro onde eu estudava, onde eu morava. E fiquei nesse colégio por um tempo e depois eu fui estudar num outro colégio que se chamava Escola Rio Branco, que era um colégio bem pequenininho ali perto do Terminal Nova Rússia. Esse não existe mais. Exato, professor Sampaio. O professor Sampaio foi um mentor meu. Nossa, ele era sensacional. Meu Deus do céu. Fora de série. Ele foi coordenador do CEPAM, ele que me contratou no CEPAM. Sério? Olha aí, estamos descobrindo mais pontos em comum. E quando ele se aposentou, eu fiquei na coordenação, meio que substituindo o Sampaio, né? Sampaio, nossa, e era profissional fantástico. O colégio era dele e, tipo, era pequeno, mas era muito bom, assim, era um ensino, assim, bem diferenciado, assim. Sim. Só que, infelizmente, era só até a 8ª série, agora 9º ano, né? Isso. Não tinha ensino médio. Aí eu me inscrevi, meus pais conseguiram uma bolsa pra mim no Sagrado Coração, no Ciesc. E daí eu fiz o meu ensino médio inteiro lá até entrar para o EPG. E lá que você conheceu a Junior Achievement, no Ciesc? E lá que eu conheci a Junior Achievement. Em 2009, se não me engano, que daí foi o primeiro programa que a gente fez, foi a Mini Empresa, né? No 2º ano do ensino médio. E daí fiquei eternamente, nem lembro quando foi o último ano que eu fiz alguma coisa assim, mas daí foi a Mini Empresa, foi o Nexa, aí teve os fóruns fora, né, de empreendedorismo na Argentina, teve de empreendedorismo no Piauí, aí fiz estágio na Junior Achievement, no SESI, teve bastante coisa aí nesse meio tempo. Que maravilha. E quando você estava lá no ensino fundamental, que é quando a gente começa a pensar, né, o que você vai ser quando crescer, Sim. O que passava na tua mente? O que você tinha pensado? Que quando eu crescer eu quero ser o quê? Assim, aquele sonho da infância, sabe? Quando eu era bem criança, eu acho que eu tinha aqueles sonhos meio padrão, assim, de ser médica, veterinária, biologia. Eu gostava bastante dessa área de animais, digamos assim, né? Quando eu era bem criança. Depois, quando eu cheguei mais no ensino médio, assim, eu já não ia muito tanto para essa área, porque eu tinha estudado um pouco mais, aprendido o que era, e eu vi que eu não tinha um total de 0 afinidade com aquele campo. E aí comecei a estudar várias coisas para ver o que eu queria fazer, né? Quando você entra no ensino médio, essa decisão começa a pesar um pouco mais, né? Vai afunilando, né? Exatamente. Você vai ter que decidir ali na frente para onde que você vai, né? Mas mesmo quando eu estava no ensino médio, até quando eu entrei na própria universidade, eu ainda entrei com dúvida, né? Eu acho que isso é uma coisa meio comum, talvez. Acho que é comum da idade que a gente entra na universidade. Eu também acho. É uma decisão bem complexa para você tomar, né? Quando você tem 17, 18 anos, né? Exatamente. Não tem experiência de vida nem nada. É muito precoce. Então eu lembro que na época, assim, eu lembro que eu foquei assim, tipo, eu queria estudar alguma coisa relacionada a ciências sociais, né? Então, os vestibulares que eu fiz eram relacionados a isso. Eu fiz de Direito, fiz de Comex, fiz de ADM. Entendi. E aí você, no ensino médio, você conheceu a Junior Achievement, que te apresentou um negócio chamado empreendedorismo, né? Que a gente não tem muito contato com isso. Eu, durante a minha formação, eu sou formado em Física, eu nunca ouvi falar de empreendedorismo. E um professor tem que ser empreendedor, tem que ter um perfil de liderança, porque senão ele não consegue exercer a sua profissão com qualidade. Mas eu nunca tinha ouvido falar, fui ouvir falar disso no mestrado, né? E você foi apresentada pela Junior Achievement no 2º ano do ensino médio.
Outra informação para você, as duas primeiras escolas que tiveram mini empresa em Ponta Grossa, o CEPAM e o Cefet. As duas primeiras escolas, uma pública, né, federal, e uma particular. Coincidentemente, eu trabalhava nas duas, acho que era por isso. Por isso que foi as duas, né? Possivelmente. O Cefet é o acho que não TF, teve né? nenhuma influência. Sim. O nosso grande rival, que eu lembro da época da mini empresa, era a gente se matava ali para ser a melhor mini empresa. E aí você conheceu o empreendedorismo. O que o programa da mini empresa apresentou para você e que disse, nossa, nunca tinha pensado nisso? Eu acho que bastante dessa minha escolha de ir para as áreas de ciências sociais veio desses programas da Junior Achievement. Eu acho que muito da minha carreira, no geral, desde que começou aí a minha empresa no segundo ano, veio do que a Junior Achievement me apresentou em todos esses programas que eu participei, né? A parte de você poder administrar, você poder ir atrás daquelas coisas, você ir atrás dos seus próprios objetivos, né? Ser empreendedor não só no sentido de abrir uma empresa, mas empreender a sua própria carreira, né? Então, muito do que eu escolhi a partir daquele momento veio do que eu aprendi nesses programas. Muito bom. Aí você decidiu, você foi lá, fez o vestibular, você falou que fez para direito, que fez para... que mais? Para administração e... Eu fiz para administração, fiz para comércio exterior e para sistemas da informação também. Entendi. E você fez simultaneamente ou você foi tentando e não conseguiu? Não, fiz simultaneamente. Teve o PSS, tinha o PSS na época, acho que Tem ainda. daí tem ainda, né? Daí o Enem e os 2 vestibulares da UEPG. Daí Entendi. passei em todos eles. Aí eu fiquei, daí foi um pouco complicado. Eu pensei, no que eu passar eu vou, né? Mas daí eu passei em todos, e agora? E agora, para onde que eu vou? Daí você decidiu a administração pensando no que exatamente? Porque assim, tinha várias opções, né? Eu decidi comércio exterior, na verdade, pela atratividade de ter uma carreira internacional ou ter um contato com o comércio internacional, né? Então, sempre que eu estive em Ponta Grossa, inclusive quando eu estava na própria UEPG, né, e os vestibulares que eu fiz foram todos em Ponta Grossa, eu não abri muito meu leque na época porque eu não tinha condições de sair da cidade, né? Então, toda a minha educação foi em colégio público, e quando eu estudei na Rio Branco e no Ciesc, eu tinha bolsa. Então, eu não tinha condição de me manter, mesmo que eu passasse numa universidade pública fora da cidade. Então, eu achava que comércio exterior ia conseguir abrir meu leque e fazer com que eu conseguisse sair de Ponta Grossa e poder conhecer um pouco mais, né, do mundo. Alçar outros voos, entendi. Exato. A possibilidade do negócio internacional poderia te dar esta opção de conhecer outras oportunidades. Exatamente. Como eu tinha já participado da Junior Achievement, e também na Junior Achievement, todos os programas que eu tive a oportunidade de viajar, os mais significativos que eu tive foi o que eu viajei para a Argentina e o outro que eu viajei para o Piauí, todos eles eu fui com bolsa também. E foram, acho que, as primeiras viagens que eu fiz. Acho que foi a primeira viagem que eu fiz de avião, inclusive, na minha vida, foi pela Junior Achievement. E aquilo, assim, foi muito impressionante para mim na época, né? Eu pensei, nossa, eu quero muito trabalhar com algo que eu consiga viajar, que eu tenha contato com pessoas de diferentes lugares. E ver que era possível, né? Porque às vezes a gente, como você falou, sempre estudei em escola pública. Eu também sempre estudei em escola pública. Às vezes na escola pública a gente não tem essa ideia de possível, entendeu? Que dá a impressão que está muito distante da realidade. E ao invés de abrir os horizontes, em alguns lugares os horizontes são fechados, na verdade, sabe? Então acho que talvez essa história, viajei a primeira vez de avião, é possível para mim, né? Porque possível a gente sabe que é, né? Mas a gente fica pensando, não, mas é para mim isso mesmo, né? Então essa possibilidade. Acho que nós temos mais um elemento comum na nossa história, que é a minha sobrinha, Samantha. Que vocês trabalharam juntos no Nexa, né? Fizeram bastante coisa junto, né? Ela viajava também aí com a Junior Achievement. Então, Elise, e aí você, dentro da universidade, né? Na universidade, eu sou professor universitário, a gente dá orientação, assim, se tenta influenciar a decisão dos alunos. Como que foi isso dentro do curso de comércio exterior? Qual que é o direcionamento que você recebeu lá? Se existia essa preocupação, ou se simplesmente... Porque pode acontecer assim, né? Os professores vão, fazem o seu trabalho, bem feito e tudo mais, e né, o aluno vai construindo lá as suas perspectivas. Em alguns casos, e a gente sempre tem isso, né? Eu procuro ser um professor assim,
de auxiliar o aluno nessa caminhada, assim, de mostrar alternativas e possibilidades, mas a gente acaba indo para aquilo que está pronto, né, no mercado. O que você recebeu nessa linha dentro do curso de comércio exterior? Eu acho que foi muito na linha do que você já comentou, professor. Na ementa em si, ou nas próprias matérias, não tem muito um direcionamento em relação a isso, né? E acho que isso é geral de todos os cursos. Então, dependia muito do professor. Eu tive professores maravilhosos que iam além, né, do que eles precisavam dar de conteúdo metodológico. Então, eles nos davam insights de carreira, davam dicas de empresas na própria Ponta Grossa, né? Ah, tem um contato aqui, um contato lá, essa empresa é boa, aqui você vai conseguir construir tua carreira ou não. Esse tipo de linha de serviço, né, vai fazer com que você cresça. Então, era muito dos professores em si, sabe? É individual, né? Não é Exato. institucional isso, né? Uhum. É, Isso mesmo. a gente vê isso também na UTFPR, Uhum. também é assim. Mas Sim. o curso é bom, né? Te levou Não, o curso é muito para bom, com PwC, né? certeza. Uhum. Me levou para o PwC, mas não necessariamente o comércio exterior, né? Sim, não Quando eu necessariamente. estava na universidade, eu queria trabalhar com comércio exterior e eu comecei procurando emprego, estágios nessa linha, só que eu não achei. Aham. Entendi. Não é muito fácil. Eu faço bastante Não. divulgação de vagas de Uhum. emprego nas minhas redes sociais e é muito raro aparecer Sim. para comércio exterior especificamente, sabe? Muito bem, e É, daí você colou grau. E aí? Você fez estágio? Fez estágio é. aonde? Eu fiz estágio em duas pequenas empresas, microempresas de Ponta Grossa, de manutenção industrial, e era administrativo puro, né? Nota Aham. fiscal, enfim, esse tipo de coisa. E eu fiz estágio na Generativement, que foi onde eu fiquei mais tempo, daí que eu participava da aplicação de todos os programas, daí. Entendi. E aí você colou grau e com o diploma embaixo do braço? O que você fez da vida? Aí foi aquela busca de todos os universitários, né? Aham. Terminei agora, acabou a festa, o que eu farei da minha vida quando você acorda na segunda-feira depois É feliz da depois da formatura, né? festa, né? Tá lá, e agora? O que que Exato. vai ser? Não tem Passei? como fazer mais estágio, que você não tem mais vínculo com a universidade, né? Exatamente. Já não tinha possibilidade de iniciar uma pós-graduação nem nada, porque qualquer coisa eu teria que pagar e eu precisaria de dinheiro para isso, né? Sim. Então, eu comecei a busca por vagas em comércio exterior mesmo, né? Então, os meus professores também, na época, na universidade, eles direcionavam bastante para essa área, né? Que era o que mais interessava todo mundo da sala, né? Da classe. E eu tinha colegas meus que conseguiram estágio na área e eu não tinha conseguido. Isso me assustava um pouco, porque eu já tinha zero experiência e já tinha gente que estava com o mesmo diploma que eu já tinha um pouquinho de experiência, né? Então, eu comecei a procurar vagas aí nessa área e eu vi que Ponta Grossa era muito difícil e comecei a abrir daí para outros lugares, né? Para outras cidades, Curitiba, São Paulo e etc. E foi nessa busca aí que eu acabei me deparando com a PwC, com as empresas de auditoria e consultoria no geral, porque pela natureza do trabalho, eles buscam pessoas de todas as formações, né? Porque a gente pode prestar consultoria de N temas. Então, pela formação, eu acabei me deparando aí com a empresa e comecei a pesquisar mais sobre o tema e tal, me interessei e, aliado ao interesse e a possibilidade de participar de um programa de trainee, que eu acho que é uma coisa bem legal para início de carreira. E eu não estar achando vagas na área de comércio exterior, e acabei indo a fundo aí nesse processo seletivo. Aí o programa de trainee era para o Brasil todo e para Isso. fazer o trainee aonde? Você podia Que- escolher, né? Então, tem vários escritórios da PwC no Brasil. Aham. Tem em São Paulo, tem em Nordeste, tem vários lugares. E eu escolhi Curitiba. Curitiba. Por ser perto mesmo. Eu tava com um pouco de medo, assim, meu Deus, eu vou começar Aham. numa área completamente nova e já vou ir para longe, então eu acabei pegando Curitiba mesmo. E como que foi o processo seletivo do programa? O que que eram as etapas e quantas pessoas? Assim, você tem essas informações ou não? Ai, pra ser bem sincera, hoje em dia eu não lembro mais, eu teria que olhar pra eu ver. Acho que no Brasil deve ter sido essas 1.000, 2.000 pessoas. Não sei, estou chutando. Era Certo. bastante gente. E quantas vagas tinha no programa? Ahn,
Eu lembro que em Curitiba tinha 30 vagas. Entendi, Em Curitiba tinha 30 vagas. No Brasil eu não lembro, porque depende do tamanho do escritório, sabe? São entendi. Paulo é muito maior, porque é a matriz, né? Então deveria ter muito mais, deveria ter umas 100 vagas aí em São Paulo. Em Curitiba era 30, dividido nas três linhas de serviço que a gente tem, que é auditoria mesmo, contábil, aí tem auditoria de impostos, que a gente chama de tax, que daí geralmente entra o pessoal de direito, etc., e consultoria. São essas três Uhum, principais. Daí essas vagas se dividiam nisso. Eu me inscrevi para consultoria. entendi. E aí você foi para a seleção e foi vencendo as etapas? Isso, fui passando. É aquele. Acho que quem já participou do processo de trainee está bem familiarizado, né? Então tem toda aquela noveninha ali, né? Você faz aqueles testes online de inglês, de lógica, de aderência com os valores da empresa. Aí depois que você passa nesses, aí eles pedem para você mandar um vídeo. Depois tem mais alguns testes online. Daí depois vem as dinâmicas de grupo, que daí para esses eu tive que viajar para Curitiba participar. Aí nas dinâmicas de grupo tinha os sócios da empresa participando junto com a empresa recrutadora, que era uma empresa terceira. Então eles acompanhavam, né, a gente fazendo as dinâmicas ali. E depois disso tinha uma redação também no mesmo dia. E daí depois disso eles já chamavam para entrevista daí com o RH e com o sócio, que daí era a etapa final. Que bacana. E daí você entrou na Uhum. PwC. E aí foi o que que você fazia como trainee? Você acompanhava os outros consultores? O que que era o teu trabalho? O trainee é basicamente isso, sabe? É você Aham. ficar grudado numa pessoa e acompanhar o trabalho. Porque, pelo menos na PwC, eles não buscam experiência. E isso que eu acho que era uma coisa que me atraía bastante, era muito legal. Eles buscavam pessoas que tinham vontade de aprender Uhum. e que também não gostavam muito de rotina e queriam fazer diversos tipos de trabalho diferentes. Porque a consultoria, e acho que você É, pode até corroborar isso, professor, cada dia é um dia, né? Não cada dia você existe. está mergulhado num universo diferente. Exatamente. Então, não tem como você pegar um manual de instruções e falar, eu preciso acessar o sistema tal, fazer isso e pronto, acabou o meu Sim, trabalho. Não existe sim. isso. Então, muito do primeiro ano do trainee era meio que fazer uma rotação ali em diversos projetos para você poder aprender o modus operandi do trabalho e conseguir aí nos próximos anos seguir para conseguir performar o trabalho. Inclusive tem um programa na PwC exclusivo que se chama Sol e Sombra. Então eles assinalam uma pessoa para você que vai ser seu sol, uma pessoa mais sênior, né? E daí todos os trainees eram sombras. Entendeu? Eu era Entendi. sombra dessa pessoa e eu literalmente ficava grudada com ela. E eu dei a sorte de cair com uma Sol que ela tinha projetos muito grandes, muito legais, que viajava bastante. Então, eu cheguei na PwC e eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses viajando direto, assim, que foi muito legal. Ou seja, você achou teu lugar no mundo. Exatamente, foi muito impressionante, assim, quando eu cheguei, porque eu entrei na empresa, de repente eu já estava emitindo passagem, daí eu ficava toda semana no aeroporto, era bem Algo mágico, impensável, assim. assim, né? E, Exato. e você deve ter participado do Empresário Sombra por um dia, né? Sim, participei, com o pessoal da Rodo Norte, inclusive. Então eu sempre Aham. falo assim, né? Todas as experiências que você tem na vida, elas vão servir para você em algum momento, né? Sim. Então para você ser sombra, no Uhum. caso dessa Sol aí, né? Você já tinha uma experiênciazinha ali, né? E também já Exato. ajudou a organizar o Empresário Sombra, né? Que Uhum. era Sim. levar o povo lá para ver como é Verdade. que Eu é. nem tinha pensado nisso, mas é bem o mesmo nome. Exato, é o mesmo nome. Daí você vai lá, Uhum. eu sempre digo assim, a experiência foi lá, fez uma vez, ficou um dia com o empresário, mas daí você foi ser Sim. sombra de uma pessoa por um longo tempo, mas você já Por não um estava ano. zerada. Uhum. Não era um negócio assim que você estava tendo que começar exatamente do zero. Que Sim. bacana isso, e um formato Uhum. interessante esse da PwC. Daí você começou a viajar pelo Brasil, né? Uhum. E como é que a gente está contando a parte boa? Nesse período de trainee, o que Sim. que foi assim você pensou, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso Sim. aqui agora? O que que é o Então, perrengue do contando trainee? a parte boa, né? Acho que É, da parte mais difícil também vai continuar sendo as viagens e o próprio aprendizado, né? Quando, uhum, quando eu entrei na Price, como a minha Sol, os projetos que eu era assinalada eram diretamente ligados aos projetos que a minha Sol fazia.
e ela tinha projetos muito grandes, empresas muito grandes, multinacionais, etc. E quando eu entrei, eu não sabia absolutamente nada. Então ela chegou para mim e falou: "Ah, Elise, a gente vai auditar um RP". Eu nunca nem tinha ouvido falar em RP na minha vida. A gente vai auditar SAP. Nunca tinha ouvido falar em SAP na minha vida. Tipo, eu não sabia o conceito, zero, Sim. zero, zero, zero. Aí, vou fazer uma fórmula no Excel. Sabia zero também, sabia nada, nada, nada mesmo. Então, tipo, ela pegava na mão e ensinava, assim. Então, essa parte pra mim foi muito difícil no começo, porque você tem aquela ânsia de fazer as coisas, né? E eu via que a minha sala estava muito ocupada e ela precisava fazer as coisas, mas ela tinha que parar pra me ajudar. Mas com o tempo eu percebi que a Price ela já faz esse programa com esse intuito e já se separa tempo para isso, porque o objetivo é exatamente esse mesmo, é pegar as pessoas na mão, ajudar, ensinar para que você tenha aquele conhecimento, né, ao longo do tempo. É, Então, a parte do aprendizado para mim pesou bastante, porque eu achei que eu já ia chegar jogando e obviamente que não cheguei. E a parte da não glamourosa das viagens, né? Então eu tive a maior parte da minha locação foram empresas grandes, então eu ficava bastante em São Paulo, em Porto Alegre, enfim. Mas teve projeto que eu participei de, por exemplo, de empresas de agronegócio, que aí o negócio já não é bem assim, né? Você vai para uma cidade que eu não dirijo, né? Então eu dependia totalmente de transporte terceiros. Então eu tinha que catar um carro de uma pessoa, tinha que sacar dinheiro antes porque eu não podia usar cartão corporativo porque não pegava, ninguém aceitava cartão. Ou tinha que avisar a pessoa antes da fazenda XPTO lá para perguntar se tinha almoço no lugar ou não, porque senão eu tinha que levar comida lá. Enfim, essa parte era um pouco tinha que levar uma difícil, marmitinha. assim. É, exato. Que Era, interessante, né? era, era bem engraçado, porque uma semana eu tava, tipo, de roupa social e salto andando no aeroporto de Congonhas, e na outra semana eu tava de bota e calça jeans no meio do mato, procurando comida e restaurante pra comer. Isso no programa de trainee. Isso Tudo no isso? programa de trainee. Olha Aham. só que interessante. Então eu vejo assim, né? Eu escutando toda essa história, né, da dificuldade do Excel, alguns conceitos Uhum. fundamentais, por exemplo, o SAP, né, Sim. o que é um ERP, são Uhum. algumas falhas que a gente tem na formação superior. E ao mesmo tempo dá para ver que a pegada da PwC efetivamente não o pacote de competências, e sim as hard skills, né, e sim as soft Uhum. skills, né, ou seja, aquelas competências que dão o perfil de um auditor ou de um consultor. Eu dou curso de auditor da ISO. Uhum. Eu sempre Sim. falo para todos os alunos que estão fazendo, ó, 10% daqui tem o perfil que vai fazer ter sucesso na área da auditoria. Você tem que vir fazer o curso, inclusive, para ver se você gosta ou não, né? Colocar Uhum. você como sombra de uma pessoa é para, pô, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Dou Sim. conta ou não dou conta. Durante muito tempo, eu fazia processo seletivo de professor e eu sempre tentava selecionar pelo perfil, sem ficar me preocupando muito com o currículo, porque às vezes tem um Uhum. currículo excepcional, daí chega na frente de uma turma e trava, porque a habilidade dele, a competência dele é mais acadêmica do que de ensino, né? E que na Uhum. verdade o que o professor Exatamente. precisa saber é ensinar, não é verdade? Uhum. Então eu Exatamente. contratava assim acadêmicos que estavam no final do curso em lugar de professores que já estavam há muito tempo no mercado, porque tinha aquela pegada de professor. Que daí o cara quando tem isso no sangue, né? Eu quero ser, eu posso ser, eu vou ser, ele vai buscar as competências que faltam lá na parte de habilidades e competências, porque ele tem o perfil, ele vai porque ele quer fazer aquilo. Foi isso que você fez. Você podia Uhum. chegar lá na hora do Excel, por exemplo, nível hard e cair fora. Uhum. Né? Possivelmente alguém do programa de trainee caiu fora, porque chegou lá e era uma dificuldade muito grande e ele não conseguiu e achava que aquilo não era o perfil, foi embora do programa de trainee. Muito legal. E quando você terminou o teu programa de trainee, você foi efetivado. Como que é receber esta Uhum. notícia assim? Ai, pra mim na época foi assim, meio que uma realização, porque foi um ano bem, foram altos e baixos, assim, sabe? Eu estava muito feliz por ter conseguido a vaga e tá trabalhando numa empresa muito grande, uma multinacional, que era o que eu queria, mas também teve muitas dificuldades ao longo do caminho, né? Então, eu saí de casa, tinha que me manter sozinha, então teve toda essa dificuldade aí no começo que eu achei que
no passo a passo desse primeiro ano, assim, eu realmente achei que eu não ia conseguir. Quando eu chegou no final daquele ano, eu olhei para trás, assim, eu vi o tanto que eu tinha aprendido, a curva de aprendizado, assim, numa empresa de auditoria e de consultoria é absurda. É uma empresa de Tem que, alto desempenho, né? é um negócio fora do comum, assim, inclusive até se você olhar a minha carreira, né, se olhar que eu comecei em 2015, então menos de 6 anos eu já tô como gerente na empresa, e não é por acaso, não é porque eu especificamente tive um desempenho muito fora da curva, não, é meio que esperado que você tenha esse crescimento, porque o nível de aprendizado é muito, muito alto, então você vê, eu entrei na empresa sem saber nem mexer em Excel e hoje eu já estou fazendo um MBA em análise de dados, Data Analytics. Então, a curva de aprendizado é muito alta. Então, quando eu olhei para trás, assim, eu pensei, nossa, em um ano eu passei por tudo isso, eu aprendi tudo isso, eu peguei as minhas malinhas em uma semana e vim para Curitiba e aprendi a morar sozinha também, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, e ver aquilo se materializando num emprego efetivo, assim, foi um dos melhores momentos, assim, Que para mim. legal. E eu vi ali no teu currículo, né, que você fez uma especialização, uma pós-graduação em Nova York e tudo mais. Uhum, O que que é a PwC, você tinha ido para a Argentina, né, com a uhum, Junior Achievement, o que que a PwC sim, proporcionou para você, experiências assim fora do padrão, de uhum, tipo estar lá em Congonhas, essas coisas, o que que ela te proporcionou, assim, que você pensou, nossa, que legal, era isso que eu queria mesmo, e a uhum, PwC está me dando. sim. É, em questão de projeto, em questão de educação, assim, as duas coisas. De projetos, assim, trabalhos, Uhum, viagens, essas coisas, assim, uhum, que te permitiram fazer coisas assim que você pensava em fazer quando estava na graduação, quando estava lá no ensino sim, médio, e daí você chegou um dia, puxa, eu estou indo viajar para, sei lá, Nova York pela empresa. uhum, Era isso que eu sim, queria. sim, sim. Eu acho que quando passou o primeiro ano de trainee, que daí eu já tinha uma bagagem maior, né? Eu comecei a ter acesso a projetos mais com maior valor agregado, digamos assim, né? Mais robusto. Então, exato. Então, acho que um projeto que me marcou bastante foi um projeto que, inclusive, fiz na Argentina novamente. Também era uma consultoria de uma empresa de produtos esportivos. E eu acho que eu fui a primeira pessoa lá da minha área, acho que com 2 ou 3 anos, que conseguiu uma viagem internacional. Porque não é uma coisa assim muito comum nos primeiros anos de carreira. Geralmente nos primeiros anos ali você acaba ficando mais No mercado no interno. Brasil e etc. Então, de repente, do nada eu caí no projeto, nem esperava que ia acontecer essa viagem. Eu sabia que a empresa tinha sede na Argentina, porque muitas empresas que eu audito têm sedes fora, né? Mas geralmente quem vai é gerente ou é uma pessoa mais sênior, então não era uma coisa que eu esperava, né? E daí, de repente, não, mas vai precisar ir porque a pessoa tá lá, tem que conversar com a pessoa lá e tal. E foi muito legal, foi um pouco assustador também, porque todas as entrevistas eram em espanhol e eu não sabia nada de espanhol também. Mas tive ajuda e tal, então foi bem legal na época, porque eu lembro que todo mundo ficou impressionado, assim, nossa, você tá viajando pra fora, como... E ainda não é sênior, não é nada, sabe? Entendi, que legal. E o primeiro projeto que você foi a capitã, assim, foi a dona dele. Uhum. Quanto tempo de empresa e como que você recebeu essa notícia? Foi quando eu tinha acho que 2 anos e meio para 3 anos de empresa, ia fechar 3 anos de empresa. Eu recebi o meu primeiro projeto porque a minha Sol, na época, ela tinha conseguido um intercâmbio pela PwC para os Estados Unidos. Então a gente tem um programa chamado Global Mobility, que pega vagas de vários PwCs do mundo e ela, como sênior, ela estava quase virando gerente na época, ela conseguiu essa vaga e ela foi embora. Daí ela falou, ó, o projeto que eu fazia agora é teu, o filho Nossa, é teu. E geralmente você, nas consultorias da vida, você pega um projeto para você gerenciar ou ser responsável a partir de sênior, né? E eu certo. ainda não era sênior. Sênior eu ia ser dali um ano. E eu acabei pegando o projeto sem ser sênior, foi também um pouco assustador na época, mas como era um cliente que eu conheço bastante,
que eu já tinha feito desde o começo com ela Foi foi uma transição tranquila. conseguir dar conta. Entendi. Que legal. E aí, a partir disso, aí as portas se abriram. Você fez o teu primeiro projeto, aí a empresa também ganha mais confiança em você, né? Exatamente. A partir daí eu fiz esse primeiro projeto. Então, como eu comentei no começo, a gente passa por muitos tipos de projeto quando você está como trainee, até como associate, né? Então, a área de consultoria e auditoria é muito ampla e tem muitos tipos de serviço que você pode fazer. E essa empresa específica eu fazia o serviço de auditoria de controles internos da legislação dos Estados Unidos, né? E eu acabei me focando mais nessa área e agora é basicamente o que eu faço e foi uma coisa que eu gostei bastante. Muito legal. Elisa, assim, o nosso programa está indo para o final. A tua família está aqui em Ponta Grossa ainda? Tá em Ponta Grossa. Como é que é o nome? Pai, mãe, você tem irmãos? Não tenho irmão, sou filha única. O nome da minha mãe é Edcleia, meu pai é Elias. E eles estão te assistindo agora ou não? Espero que sim. Eles falaram que iam assistir, vamos ver daqui a pouco se eles viram. E aí, como é que é a dona Edicleia e o teu pai Elias, você falou? Isso, aham. A Edicleia e o Elias, quando falam de você. Sim. É um pouco engraçado porque a área é um pouco difícil de você definir, né? Aham. Então, acho que. Não sei se eles têm muita noção do que eu faço ainda, sabe? Tipo, a Elise faz isso. Então, eu falo, eu sou auditora, é mais fácil, né? Entendi. Mas eles Trabalho numa falam de empresa de você assim. auditoria, mas eles falam, tipo, ficam sempre muito orgulhosos. Nossa, eles trabalham numa uma empresa enorme. Meu pai, ele tem uma pequena empresa em Ponta Grossa. E ele vai nas empresas aí da vida do Distrito Industrial e essas empresas também têm auditoria, né? E ele Aham. fala, minha filha trabalha na PwC e tal, é bem legal. E eles estão com a casa vazia, né? Se você era filha única, esvaziou a casa lá sem Sim, você, né? esvaziou a casa. Tá só os E cachorrinhos lá agora. muito bom. E aí, o que que você falaria para Elise, filha da Edicleia e do Elias, adolescente, Uhum. hoje olhando para trás, o que que se falaria para ela? Ó, isso aí é o que nós queremos da vida. Como que conselho se daria para Elise adolescente hoje? Eu acho que eu falaria pra não ficar tão angustiada ou ansiosa com as escolhas da vida, assim, sabe? Foi uma das coisas que mais me pegou na época, né? Meu Deus, eu preciso decidir agora o que eu vou fazer. Preciso setar minha carreira e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. E se você olhar toda a minha trajetória, minha carreira e onde eu tô hoje, eu jamais imaginaria estar aqui ou trabalhar com isso. Não era uma coisa que eu pensava ou que eu buscava na época. E as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui acabaram me levando para uma área que eu adoro trabalhar hoje em dia. Estou muito realizada profissionalmente, pessoalmente também. Consegui realizações que às vezes não tinham nada a ver com a escolha que eu fiz de universidade, por exemplo, de curso, né? Então, acho que eu diria assim, não fique se pressionando ou levando tão a sério esse tipo de escolha, porque o importante é você adquirir conhecimento, nunca ficar parado, que uma hora as coisas vão dar certo. Não precisa ficar se pressionando para dizer o que você vai ser a partir daquele momento, quando você tem 17, 18 anos. E para quem está fazendo a graduação, né? Está lá no meio do curso pensando, meu Deus, ou aquele que está acordando hoje, né? Depois da festa de formatura. Sim. O que que você Eu, aconselha para essas pessoas? eu acho que o primeiro conselho seria não ficar parado, sabe? E abrir suas possibilidades. Se eu não tivesse aberto as minhas possibilidades, eu estava muito com aquele cabresto de eu preciso arranjar uma vaga em comércio exterior, porque foi esse o curso que eu fiz. Se eu começar a trabalhar em outra área ou em outra empresa, eu vou, digamos assim, perder anos da minha carreira, ou vou ficar com a minha carreira atrasada. Eu tinha muita essa preocupação, assim, na época. Nossa, eu preciso fazer sucesso e estar com tantos anos trabalhando em tal área, sabe, nessa época. E foi a partir do momento em que eu tirei essa viseira de mim e eu comecei a olhar para outros lados e abrir novas possibilidades que eu consegui alcançar sonhos que eu já tinha na época e criar novos, né?
Então, eu acho que eu diria isso, assim, sim, vá atrás do que você busca, se você tem isso como objetivo, né? Nossa, eu preciso trabalhar com isso, mas não se limite e também não fique parado, principalmente. Não deixe o mercado de trabalho te engolir ou a falta de vagas te engolir, porque independentemente da oportunidade que você alcançar ou que você pegar, o conhecimento é uma coisa que você nunca vai, ninguém vai te tirar, né? Então, sempre é melhor você estar ali fazendo alguma coisa, adquirindo um conhecimento e alçando os próximos passos. Maravilha, olha só que legal. Eu achei a tua história muito bacana. Assim, você falou assim, não é tão impressionante quanto morar fora, mas é impressionante trabalhar na PwC. Eu queria trabalhar na PwC. Temos vagas abertas, professor. Viu que Cheguei. beleza? Vou mandar meu currículo aí. Network, tá ligado? Eu passo pra você, você abre Sim, uma portinha aí pro teu. Eu não fui teu com, professor, né? com certeza, com certeza. Elisa, olha que legal. Eu fiquei muito feliz. Vou dizer assim, para a dona Edicléia, para o seu Elisa, ó, vocês acertaram, hein? Um filho, vocês foram 100% de aproveitamento. Muito bom. A Elisa é um exemplo, eu acho que representa bem Ponta Grossa. Ela contou aqui as dificuldades lá, que foi para a escola particular com bolsa, ou seja, não é de uma família abastada, é de uma família, né, que tem um padrão de vida bom, mas que tem as dificuldades dela. E ela conseguiu traçar esse caminho, essa história. Para você, adolescente, que está aí numa escola pública, que está fazendo as aulas online agora, que está aí pensando, né, em parar de estudar, meu querido, esse não é o caminho. Ouça o que a Elise falou. Não pare, esteja em movimento, abra a mente, faça parte de projetos, construa network, conheça gente tudo que é jeito, converse com gente tudo que é jeito, todas as oportunidades que você tiver de entrar em algo que está fora da tua rotina, vá lá e faça. Professor, que coisa fora da rotina? Grupo de oração, leitura na missa, cantar na igreja, coral da vila, associação de moradores, seja o que for. São oportunidades onde você tem chance de conhecer gente de toda a natureza, de fazer network e desenvolver uma coisa que hoje em dia é muito importante, são coisas importantes no mercado de trabalho, que são as habilidades relacionais. Aprender a fazer relacionamento, aprender uma boa comunicação, aprender a se misturar e conhecer objetivos e correr atrás deles. Isso hoje em dia faz muita diferença, porque quando você faz uma formatura de um curso de administração, supostamente todos aqueles alunos que estão ali pegando o diploma têm as mesmas competências. O que vai mudar de um para o outro? As experiências e os aprendizados que tiveram na área de relacionamento, de construir pontes, de fazer comunicação e mobilizar recursos utilizando esses aprendizados. Elisa, eu queria agradecer a você. Foi bem legal, bem legal ver você de novo, que a gente já conversou outras obrigada, vezes foi na muito vida. bom, fiquei muito feliz pelo convite, professor. Eu lembro de você tinha esquecido de mim adolescente já. na Junior Achievement. Eu lembro de você adolescente ainda. Muito bom, fico feliz com isso. Divulgue aí nas tuas redes sociais também. Depois você pode entrar no site lá, pegar o link, fica no Facebook, divulgue para o pessoal assistir o programa, porque é muito bom conhecer essas histórias e ver que é possível para qualquer um. Não precisa sair de uma escola particular, da família classe AB. Não existe isso. A tua origem não define o teu destino. Não é verdade? Exatamente. Isso aí. Então é isso. Obrigado, Elise. Fique com Deus. Boa semana para você. Obrigada, professor, também. Bom trabalho. Obrigado. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Olha que legal essa história, né? Se você não conhece a PwC, vai procurar. É uma das maiores consultorias do mundo. Para vocês terem uma ideia, eles fazem a auditoria da premiação do Oscar, que foi feita a premiação esta semana aqui. E isso mostra, né, a relevância dessa empresa, o respeito que ela tem ao redor do planeta, e aqui no Brasil não é diferente. E a Elise faz parte dessa história. Saiu aqui do Sabará, né, das escolas municipais aqui do Sabará, e hoje está em Curitiba, baseado em Curitiba, teve que enfrentar todas as dificuldades, sair da família, filho único, tem todos as benesses da família, né? Deve ser muito difícil para um filho único sair de dentro de casa, onde é tratado feito rei, para ir viver fora. E ela venceu essa etapa. Conseguiu se estruturar, construiu uma história dentro da PwC, hoje é gerente, como ela falou, é uma caminhada, e enfrentou desafios que ela nem imaginava que fossem existir na sua vida. E foi lá e fez. E empreendedor é aquele que faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. É isso, boa semana.
Semana que vem estaremos aqui novamente com o programa e mais uma entrevista com uma história diferente de um profissional.